Então eu vou conversar um pouquinho sobre as perspectivas, os impactos, aonde, na minha visão, secretário Nader, dialogamos com o turismo, né, com as ferramentas capazes de propugnar uma cidade melhor. Eu coloquei a palavra crise, porque a gente está ouvindo muito falar disso, e em alguns casos estamos sentindo isso, e as crises elas são econômicas ou são morais, enfim, mas são crises. E eu jamais dissocio a palavra crise de duas palavras positivas, que são oportunidades e atitudes. Porque diante de uma crise, todos nós temos tendência de 3 comportamentos. O primeiro comportamento é ficar parado para ver se a crise passa. O segundo comportamento é choramingar e achar culpa nos outros sobre a crise. E a terceira hipótese é enxergar a crise como uma oportunidade e agir. Ocupar o espaço que a porta da crise abre e, com inteligência, tomar decisões, rumar prioridades no caminho certo do interesse da população. O desenvolvimento sustentável e o turismo, no caso de Rio Grande, são janelas gigantescas abertas de oportunidade, seja diante da crise, seja diante do que está acontecendo aqui em Rio Grande. Por isso, planejar e olhar esse rumo é uma tarefa que todos nós temos. Apenas aqui para exemplificar para vocês, o mundo ele anda em ondas econômicas, ondas de inovação. Lá em 1785, bem próximo de quando tivemos o surgimento da cidade do Rio Grande, a onda econômica do mundo girava em torno do ferro, da hidráulica, da mecanização. Ali surgiram os têxteis e ali começou a se consolidar com mais veemência a organização na área do comércio, quando surgiu Rio Grande. Depois, em 1845, surgiu a segunda onda no mundo que impulsionou oportunidades, desenvolvimento, problemas, desafios, que foi o surgimento da energia a vapor, as ferrovias, o aço, o papel do aço, evidentemente, o algodão, já fruto das coisas que a primeira onda desafiava. Aí chegamos em 1900, nós temos aqui há 100 anos atrás, surgiu a eletricidade, os produtos químicos, motores de combustão interna, o que, por exemplo, provocou no mundo o surgimento consolidado da indústria automotiva e tantas outras oportunidades de desenvolvimento que nós tivemos. Já na metade aqui, em 1950, surgiu no mundo o desafio petroquímico, surgiram os eletrônicos. E hoje é um xodó na vida nossa, mas tem 59 anos que surgiram os eletrônicos no mundo. Isso é impensável. Tão pouco tempo, né? Para a vida da gente, 50 anos é bastante. Mas para a história, para a economia, isso é nada. Aqui surgiu a aviação, as políticas aeroespaciais, nessa quarta onda econômica do mundo, em 1950. Já em 1990, nem 20 anos atrás, começaram a surgir as redes digitais, a biotecnologia, o software, a tecnologia da informação. E é nessa onda, por exemplo, que surge a Microsoft e tantas outras empresas, né, que hoje mobilizam a vida de todos nós. Estou falando de 19 anos atrás. A idade, quem sabe, de alguns que aqui estão nos ouvindo. E já estamos em curso agora, desde alguns anos atrás, da última onda econômica que está em voga no mundo, que é a onda da produtividade radical de recursos, a otimização do uso desses recursos, os sistemas de design integrado, a biomimética, a química verde, que inclusive nem um mês atrás a Braskem lançou, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a primeira planta, né, oriunda de química verde, derivada de produtos renováveis como é o álcool, né, a cana-de-açúcar. A questão da ecologia industrial está posta como pauta
indissociável do desenvolvimento industrial do mundo. As energias renováveis, a produção de combustíveis menos poluentes, como o biodiesel, que nós já estamos nessa pauta, o etanol, que nós já estamos nessa pauta, a geração de energias renováveis, sejam hídricas, né, ou através dos ventos, como a energia eólica. A nanotecnologia também verde, ou seja, você tem aqui já se descortinando uma onda econômica sobre a qual cidades, estados, países e pessoas irão interagir se perceberem, né, o espaço de oportunidade que está sendo gerado nesta onda econômica, assim como outras já oportunizadas. E aqui, quando eu falo de redes digitais, resta dizer que, embora a onda tenha acontecido, nós ainda somos um país que não conseguimos popularizar o acesso à grande massa da população brasileira a essa riqueza. Talvez aqui na sala eu dizer internet e computador, falar de internet e computador aqui seja bom. Isso aí é a coisa da vida, do cotidiano de cada brasileiro hoje. Não é. Há apenas 80 milhões de brasileiros que sabem o que é um computador e o que é a internet. Nós temos quase 110 milhões de brasileiros que não sabem nem ligar o computador e não sabem nem que existe a internet. E veja que desafio temos, então, como nação, né, de popularizar acesso a essas conquistas. O desconhecimento, a falta de informação, a carência educacional, portanto, a ignorância, são os fatores determinantes para outros desequilíbrios. É difícil você encontrar no meio da ignorância oriunda da injustiça social, da concentração de renda, alguém que tenha uma plena consciência ambiental, que vai fazer a separação do lixo. Ele vive no meio do lixo. Veja como é difícil você estabelecer uma política de reciclagem de lixo, onde antes não veio a educação, onde antes não veio a oportunidade, onde antes não veio a escola, onde antes não veio a oportunidade de trabalho. Então, para nos engajarmos nessas ondas de inovação, nós temos que estar ligados naquilo que está acontecendo. É por isso que no governo do presidente Lula, e eu tenho muito orgulho de ser vice-líder do governo lá na Câmara Federal, de 2007 a 2010 se fez e está se executando um plano de ação na área de ciência, tecnologia e inovação, na ordem de 41,2 bilhões de reais, ampliando bolsas para quem está afim, né, de ir além, né, do regular, do conhecimento médio, né, de trabalhar mais a cabeça na área da pesquisa, em quaisquer uma das áreas de desenvolvimento, para formar mão de obra especializada, para implantar inovação na agenda empresarial, porque o empresariado também, se não se atualizar, se não lançar mão das ferramentas modernas, pode fechar as portas, porque o mundo hoje tem uma dinâmica muito rápida de competitividade. Lembre-se, a informática, as redes digitais não tem nem 20 anos que surgiram no país, estão a cada mês se atualizando. Instalamos o Sistema Brasileiro de Tecnologia, articulação com governos para ampliar a base científica e tecnológica nacional. Nisso, os estados, e inclusive os poderes públicos locais, precisam ter participação. Inovação nas empresas, fortalecendo a política de comércio exterior. A popularização, começamos, né, da difusão de tecnologias e fortalecimento de atividades de pesquisa. Hoje em dia, o Brasil, que ainda tem muito o que fazer, já tem um dos maiores orçamentos anuais de investimentos na área de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias, seja na universidade, seja no meio empresarial, com recursos públicos.